Em julho de 1943, dentro de um bunker na Prússia Oriental, um grupo de generais percebeu algo que quase ninguém na Alemanha estava disposto a admitir em voz alta. A guerra estava perdida. Não nas trincheiras, não nos campos de batalha, ali, naquela sala. Diante de um mapa coberto de marcadores coloridos que contavam uma história que ninguém queria ouvir. Um jovem coronel do Estado-Maior estava naquela sala. Ele tomava notas, observava em silêncio. E o que viu naquela tarde mudou para sempre a sua compreensão de como as guerras são realmente decididas. Não pelos soldados que morrem no campo, pelos líderes que mentem para si mesmos na sala de mapas. Para entender o que aconteceu naquele bunker, é preciso entender o que Kursk representava. Não como batalha, como aposta. A maior aposta que a Alemanha nazista jamais fez. Julho de 1943. 2 anos depois de invadir a União Soviética. O exército alemão havia chegado às portas de Moscou, sitiado Leningrado, capturado milhões de prisioneiros. No papel, parecia uma campanha devastadoramente bem-sucedida. Mas havia um problema que nenhum número conseguia disfarçar. Os soviéticos simplesmente não paravam de lutar. Continuavam produzindo tanques, continuavam encontrando soldados, milhões deles, vindos de reservas que pareciam não ter fundo. E a cada mês que passava, a vantagem alemã em qualidade técnica era corroída pela superioridade soviética em uma coisa que não se improvisa: escala. Foi nesse contexto que Hitler olhou para o mapa do fronte oriental e enxergou o que acreditou ser uma oportunidade. Perto de Kursk, as linhas soviéticas formavam um saliente, uma bolsa de tropas avançando para dentro das posições alemãs. Uma vulnerabilidade geográfica. Hitler planejou o clássico: atacar os 2 flancos simultaneamente, rodear as forças soviéticas, destruí-las. Repetir as grandes vitórias de envolvimento de 1941. A operação recebeu o nome de Cidadela. E para garantir o sucesso, Hitler alocou o que havia de mais avançado em todo o arsenal alemão. Os tanques Tiger, os Panthers recém-desenvolvidos, os devastadores Ferdinand. Máquinas superiores a qualquer coisa que os soviéticos possuíam, pelo menos no papel. Havia, porém, um problema fundamental. Um único problema, mas capaz de destruir tudo. Surpresa. A Operação Cidadela dependia de uma única coisa: surpresa. Sem ela, todo o plano simplesmente não funcionava. Um cerco clássico só funciona quando o lado atacado não sabe onde, quando e como o golpe vai chegar. E a cada semana de atraso, essa janela se fechava. Os generais tentaram dizer isso a Hitler, repetidamente, com documentos, com análises, com números. Mas a operação foi postergada por meses. Primeiro para esperar mais Panthers, depois para treinar as tripulações, depois para acumular combustível. Cada justificativa parecia razoável e isolada. Somadas, era uma catástrofe anunciada. Porque enquanto a Alemanha esperava, a União Soviética não esperava. A inteligência soviética, que, como se descobriria décadas depois, havia penetrado os mais altos escalões do planejamento alemão, usou cada dia para transformar o saliente de Kursk na posição defensiva mais elaborada que a guerra havia visto até então. 8 cinturões defensivos sucessivos, campos minados com mais de 3.000 minas por quilômetro de frente, canhões antitanque posicionados com precisão cirúrgica em cada colina, cada dobra do terreno, cada corredor por onde os tanques alemães inevitavelmente passariam. Os soviéticos não esperavam o ataque com apreensão. Eles o aguardavam como uma armadilha aguarda sua presa. No dia 5 de julho de 1943, a Operação Cidadela foi finalmente lançada. O que se seguiu foi um pesadelo. Os Panthers, os tanques que haviam justificado meses de atraso, que Hitler havia garantido serem a vantagem decisiva, quebraram em massa antes mesmo de entrar em combate. Quase metade da frota parou por falha mecânica. Transmissões falhando, motores superaquecendo, sistemas hidráulicos cedendo. O tanque, que havia custado meses de espera, mostrava-se incapaz de aguentar os primeiros dias da batalha que deveria ganhar. Os Tigers eram superiores, individualmente sem dúvida, mas para cada Tiger, os soviéticos posicionavam 5 T-34, e para cada T-34 destruído, 3 mais apareciam no horizonte. O avanço alemão,
que deveria ser rápido, envolvente, decisivo como em 1941, tornou-se um pesadelo de desgaste centímetro por centímetro, contra defesas que simplesmente não cediam. Em alguns setores, as forças alemãs avançaram 12 quilômetros. 12 quilômetros. Ao custo de metade da força blindada comprometida na operação. E então chegou o telegrama para a Toca do Lobo. A sala de mapas do bunker era funcional e sombria. Iluminação artificial que não alcançava os cantos. O ar carregado de cigarro e café frio que ninguém bebia. Sobre a mesa central, mapas com marcadores coloridos mostravam a posição das divisões blindadas ao redor de Kursk. Os números eram claros. O problema era que eram claros demais. Os marechais de campo entraram um por um. Von Manstein, aristocrata, composto, o melhor estrategista que a Alemanha possuía. Guderian, o pai das divisões Panzer, aquele que havia reinventado a guerra blindada. Jodl, Keitel, Zeitzler, homens que haviam conquistado a Polônia, a França, os Balcãs. Agora com rostos que carregavam o peso de algo que ainda não haviam dito em voz alta, mas que todos na sala já sabiam. Hitler ficou em pé diante da mesa de mapas, por 20 minutos, sem falar. Suas mãos tremiam. Um tremor que havia se intensificado nos últimos meses, visível para quem estava próximo. Seu rosto estava cinza, a palidez de quem dorme pouco e carrega algo que não consegue compartilhar com ninguém. Os olhos percorriam os marcadores em silêncio, calculando, recalculando, buscando nos números alguma combinação que devolvesse o resultado prometido. Quando falou, a voz era baixa, controlada. E exatamente por isso, mais aterrorizante do que um grito. Digam-me novamente, como isso aconteceu? Von Manstein deu um passo à frente. Relatou os fatos com a precisão clínica de um general. Penetração inicial alcançada, 12 quilômetros em alguns setores, destruição significativa de blindados soviéticos. E então, o que nenhum relatório conseguia suavizar. O inimigo havia preparado posições defensivas de profundidade sem precedente. 8 cinturões em algumas áreas. Cada quilômetro custara tanques e tripulantes que não podiam ser repostos na mesma velocidade com que eram perdidos. O punho de Hitler caiu sobre a mesa. Dei a vocês o melhor equipamento que a Alemanha jamais produziu. Tigers, Panthers, Ferdinand, máquinas superiores a qualquer coisa que os soviéticos possuem. Atrasei esta operação por meses para garantir força adequada. E me dizem que avançamos 12 quilômetros antes de parar. Von Manstein manteve a compostura. Mas um músculo na mandíbula se tensou. Os soviéticos sabiam que víamos. Tinham conhecimento específico dos nossos planos, nosso cronograma, possivelmente nossa ordem de batalha inteira. Posicionaram suas forças mais pesadas exatamente onde pretendíamos atacar. Hitler se virou para Guderian. Você me avisou. Disse que os Panthers não estavam prontos. Guderian não desviou o olhar. Disse que tinham problemas mecânicos que precisavam de resolução. Esses problemas se manifestaram exatamente como prévi. Quase metade da nossa frota parou por falha mecânica antes de encontrar o inimigo. E quanto a resultados decisivos, isso exige liberdade operacional, surpresa e mobilidade. Em Kursk não tivemos nenhum dos três. Atacamos defesas preparadas em momento e lugar que o inimigo antecipou. Isso não é guerra de movimento, é desgaste. Uma pausa. E o desgaste favorece o lado com maiores reservas. O rosto de Hitler escureceu. Os soviéticos não têm maiores reservas. Estamos destruindo seus exércitos há 2 anos. Matamos milhões dos seus soldados. Onde eles encontram essas reservas intermináveis? A pergunta ficou suspensa no ar. Ninguém respondeu. Porque responder exigiria admitir verdades que a ideologia não podia acomodar. A União Soviética era maior, mais populosa e mais rica em recursos do que a Alemanha. Produzia tanques e aviões em quantidades que correspondiam, e em muitos casos excediam, à produção alemã. Criava novas unidades mais rápido do que as operações alemãs conseguiam destruí-las. O fronte oriental havia se transformado em uma guerra de desgaste. E na guerra de desgaste, a Alemanha estava perdendo. Keitel tentou redirecionar. Se reforçarmos a ofensiva, comprometemos nossas reservas. Ainda podemos alcançar o avanço. Não há reservas.
A voz de Hitler subiu pela primeira vez. Cada divisão Panzer disponível já está comprometida. E mesmo que tivéssemos reservas, onde as comprometemos? A ofensiva no norte foi completamente detida. O avanço no sul está estagnado. Os soviéticos estão preparando contra-ofensivas que nos atingirão enquanto ainda estamos desorganizados. Ele se moveu ao grande mapa estratégico na parede. Seu dedo traçou lentamente o saliente de Kursk. Me prometeram um cerco. Me prometeram outra grande vitória de envolvimento. Em vez disso, gastamos nossa força blindada atacando defesas preparadas e não alcançamos nada de valor estratégico. Von Manstein falou com cuidado. Infligimos significativamente mais baixas do que sofremos. A proporção de troca nos favorece. Se continuarmos as operações... Se continuarmos, Hitler interrompeu. Destruiremos o que resta das nossas forças blindadas sem propósito algum. Os soviéticos podem se dar ao luxo das suas baixas. Têm a população, a capacidade industrial, o espaço para trocar perdas por tempo. Nós, não. Cada Tiger perdido demora meses para ser reposto. Cada comandante Panzer experiente morto representa experiência que não podemos recriar. Então Hitler disse algo que silenciou completamente a sala. Algo que nunca havia dito antes. Não daquele jeito. Não naquela sala. Estamos lutando contra uma União Soviética que se fortalece enquanto nós nos enfraquecemos. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas tinha o peso de anos. Jodl tossi discretamente. Há outras considerações, mein Führer. Os aliados invadiram a Sicília. A resistência italiana está colapsando. Podemos precisar transferir forças do fronte oriental. A risada de Hitler foi curta e sem humor. Sim, os italianos. Nossos valorosos aliados que não conseguem defender seu próprio território sem assistência alemã. Agora preciso escolher entre continuar em Kursk e impedir a conquista aliada da Itália. É nisso que nossa situação estratégica se transformou. Escolher entre fracassos. Ele caminhou lentamente de volta à mesa, e de repente parecia mais velho do que seus 54 anos. Atrasei a cidadela porque me disseram que os Panthers precisavam de mais tempo. Atrasei porque precisávamos de mais forças. E cada dia que atrasamos, os soviéticos prepararam mais defesas, trouxeram mais reservas, posicionaram mais armas antitanque. Demos-lhes meses para se preparar para uma ofensiva que exigia surpresa para ter sucesso. Von Manstein tentou defender. Os atrasos foram necessários para a concentração de força adequada. Se tivéssemos atacado antes com forças insuficientes, teríamos fracassado exatamente como fracassamos agora. Hitler terminou a frase por ele. Exceto que teríamos fracassado com nossas divisões Panzer, ainda em força total, capazes de conduzir defesa móvel quando viesse a contra-ofensiva soviética. Em vez disso, nos enfraquecemos catastroficamente sem ganho algum. Era uma análise brutalmente precisa, que ignorava completamente o papel do próprio Hitler nos atrasos. Guderian falou uma última vez, com a brutalidade analítica que era sua marca. A indústria alemã produz armas excelentes em quantidades inadequadas. Os soldados alemães são individualmente superiores, mas superados em número de 5-1. Os oficiais alemães entendem a guerra, mas estão limitados por ordens que proíbem decisões operacionais sensatas. Estas não são desculpas. São as realidades que determinam o que é militarmente possível. Hitler olhou para seu general de Panzer por um longo momento. Quando falou, a voz havia retornado àquele tom baixo e perigoso. Acreditam que não entendo nossa situação. Acreditam que sou cego às dificuldades. Entendo perfeitamente. Estamos lutando contra uma União Soviética com mais homens e mais tanques. Contra a Grã-Bretanha e a América com mais fábricas e mais recursos. Defendendo em todas as frentes, enquanto nossos inimigos concentram seus esforços. Ele se moveu até a janela. Lá fora, a floresta prussiana estava quieta sob o céu de julho. Mas não podemos vencer reconhecendo nossa fraqueza. Vencemos recusando-nos a aceitar a derrota, mantendo nossas posições, tornando cada ataque soviético tão custoso que os generais de Stalin percam a vontade de continuar. Então vieram as palavras que selavam um destino que os mapas já haviam escrito. Muito bem,
A cidadela está cancelada. Faremos a transição para operações defensivas em todo o fronte oriental. Mas entendam, isso não é retirada. Não é admissão de fraqueza. É adaptação operacional às circunstâncias. Os generais concordaram com a cabeça. Nenhum acreditava na promessa final, porque não haveria retomada. Não haveria nova ofensiva no leste. A Alemanha não possuía mais os recursos, a mão de obra, o combustível para sustentar uma iniciativa estratégica no maior teatro de guerra da história. Kursk havia marcado o fim da capacidade ofensiva alemã no fronte oriental de forma tão definitiva quanto se houvesse sido gravada em pedra. E os soviéticos não esperaram. 8 dias após o início da cidadela, antes mesmo do cancelamento formal, lançaram a Operação Kutuzov no norte e a Operação Rumiantsev no sul. As contraofensivas que von Manstein havia previsto com exatidão. As divisões Panzer alemãs, que deveriam estar descansando e se reequipando, foram lançadas imediatamente na defesa. Exatamente o cenário que Guderian havia descrito como catastrófico. Tudo o que viria depois seria uma retirada. Lenta, sangrenta, sem retorno. Da Ucrânia à Polônia, do Vístula ao Oder. Até os exércitos soviéticos chegarem às ruas de Berlim na primavera de 1945. Enquanto a conferência se encerrava e os oficiais saíam, Hitler permaneceu sozinho diante da mesa de mapas. E o jovem coronel que tomava notas em um canto da sala ficou parado um instante antes de sair. E viu algo que nunca esqueceria. Viu Adolf Hitler olhando para o saliente de Kursk. Aquela bolsa nas linhas que havia parecido oferecer tanto, que havia justificado tantos meses de preparação, que havia consumido os melhores recursos blindados que a Alemanha possuía. E viu algo nos olhos daquele homem que nenhum documento oficial jamais registraria. Não era raiva, não era negação, era compreensão. A compreensão silenciosa, irreversível e completamente solitária de que a Alemanha havia perdido não apenas a Batalha de Kursk, havia perdido a guerra. Por que isso importa agora, 8 décadas depois? Porque Kursk não foi simplesmente uma batalha perdida em 1943. Foi um padrão. O padrão do líder que confunde vontade com estratégia, que interpreta cada atraso como preparação, quando na realidade cada dia de espera é um presente entregue ao adversário. Que exige a manutenção de território por razões de prestígio, quando a lógica militar pede recuo e conservação de força. Que chama de adaptação o que deveria chamar de derrota, porque dar-lhe o nome correto exigiria consequências que a psicologia não consegue aceitar. Os generais alemães em Kursk compreendiam isso com precisão. Guderian havia documentado cada problema dos Panthers meses antes. Von Manstein havia previsto com exatidão o que aconteceria. Cada um desses homens estava certo. E nenhum deles conseguiu mudar o que estava por vir, porque a estrutura de poder na qual operavam tornava impossível que a verdade técnica superasse a convicção ideológica. 2 anos depois de julho de 1943, soldados soviéticos hastearam a bandeira vermelha sobre o Reichstag em Berlim. O Terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos, havia durado 12. Não porque seus inimigos fossem invencíveis, porque seus líderes escolheram repetidamente a narrativa sobre a realidade, o prestígio sobre a estratégia, a vontade sobre os fatos. Kursk foi o momento em que a guerra foi perdida. Embora os combates continuassem por mais 2 anos, 2 anos de retiradas, de cidades entregues, de batalhas travadas por homens que no fundo já sabiam o resultado. 2 anos pagos com centenas de milhares de vidas que eram, para qualquer analista honesto, apenas a conta sendo cobrada de uma decisão já tomada naquela tarde de julho. Os que sabiam continuaram seguindo. Essa é a verdadeira revelação que Kursk oferece. Não sobre Hitler, não sobre a Alemanha especificamente, sobre como as instituições humanas processam a verdade quando ela contradiz o poder. Os generais possuíam a análise correta, os dados, a clareza estratégica. E o aparato no qual operavam tornava impossível que essa verdade produzisse as decisões certas. A pergunta que a história sempre faz sobre esses momentos não é porque os líderes cometem esses erros, é porque os que sabem continuam seguindo. Essa pergunta não tem resposta fácil. E não pertence apenas a 1943.
Pertence a qualquer sala onde mapas mostram uma coisa, as palavras dizem outra, e todos na mesa entendem a diferença, e ninguém a nomeia em voz alta. Kursk foi há 80 anos, mas o bunker ainda existe, só muda de endereço.